Boa noite a todos. Com grande alegria, iniciaremos agora uma reflexão a respeito de um texto fantástico de Emmanuel, que se encontra no livro Fonte Viva. Não te canses é o nome do texto, é o capítulo 124 do livro Fonte Viva. Antes, porém, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo o concurso dos bons espíritos, dos nossos mentores espirituais, para que abençoem essa reflexão, abrindo nossas mentes e nossos corações para que possamos aurir as mensagens que o plano espiritual preparou para nós nesta noite. Vamos também fazer uma oração pedindo por todos aqueles que estão sofrendo, vítimas da pandemia, vítimas do desemprego, vítimas das enfermidades físicas, mentais e espirituais que assolam toda a humanidade. Por todos aqueles que se encontram abandonados nos leitos dos hospitais, nas ruas ou dentro de suas próprias casas, para que a misericórdia divina toque o coração dos homens e para que jamais nos cansemos da praxis efetiva da caridade, caminho seguro para o reino de Deus. Com amor e confiança, nós vamos iniciar com a prece que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Não nos desanimemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Este é um trecho da carta de São Paulo Apóstolo aos Gálatas, exatamente no capítulo 6, versículo 9, convidando-nos a uma reflexão profunda a respeito da necessidade imperiosa de fazermos o bem, apesar das dificuldades que assolam a humanidade todos os dias. Dificuldades que são de diversas naturezas, doenças que assolam a humanidade, incompreensões, desentendimentos, guerras, todo tipo de violência com a qual a humanidade ainda convive nesse seu estágio final de um mundo de provas e expiações, né? Em transição para um mundo de regeneração. E é exatamente por isso que Paulo Apóstolo e outros emissários da luz, todos eles evidentemente comandados pelo Mestre dos Mestres, o Mestre Jesus, insistem tanto na necessidade da prática da caridade, da prática do bem, porque ela é o único caminho que nos assegura a transição para uma evolução espiritual, para um estágio espiritual superior àquele em que estamos hoje convivendo. Então, Paulo, nesse momento em que escreve a carta aos Gálatas, exorta-os, como exorta a todos aqueles que ele teve o prazer de visitar na sua jornada como apóstolo dos gentios, a não desanimarem na prática do bem, apesar das dificuldades, apesar das incompreensões, apesar das perseguições. E por que o célebre apóstolo faz isso? Exatamente porque o Mestre Jesus, no Sermão do Monte, assegurou a felicidade nas bem-aventuranças a todos aqueles que estivessem sinceramente, de coração, empenhados em praticar o bem, né? Verdadeiramente empenhados, não só da boca para fora, mas com o coração, com a alma, na busca constante da prática do bem. Para que a gente possa entender melhor esse texto, que inspirou o título desta obra de Emmanuel, na psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, nós vamos fazer agora uma leitura desse texto para reavivarmos em nossa memória a preciosidade dessa obra. Diz-nos o texto Não te canses, do livro Fonte Viva, capítulo 124. Quando o buril começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra, em desespero, clamou contra o próprio destino, mas depois, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que o dilacerara. A lagarta arrastava-se com extrema dificuldade e, vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o corpo disforme.
Contudo, um dia, a massa viscosa em que se amargurava-se converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta e então enalteceu o feio corpo com que a natureza lhe preparava o voo feliz. O ferro rubro, colocado na bigorna, espantou-se, sofreu inconformado. Todavia, quando se viu desempenhando importantes funções nas máquinas do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo que o purificara e engrandecera. A semente lançada à cova escura chorou, atormentada, e indagou por que motivo era confiada assim ao extremo abandono. Entretanto, vendo-se transformada em arbusto, avançou para o sol e fez-se árvore respeitada e generosa, abençoando a terra que a isolara no seu seio. Não te canses de fazer o bem. Quem hoje não te compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Jamais te desesperes e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. Não olvides que ceifarás mais tarde em tua lavoura de amor e luz, mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para diante, entre o suor e a confiança, sem nunca desfaleceres. Bom, o texto, como todos os textos escritos por Emmanuel, né, e psicografados pelo nosso saudoso Chico Xavier, espírito bem-aventurado que semeou amor na sua encarnação mais recente no planeta Terra, dando testemunho da grandeza e misericórdia de Deus entre nós, esse texto, sem sombra de dúvida, carrega uma beleza inquestionável na sua estrutura, no seu sentido mais profundo. Essa estrutura linda das palavras, ela na realidade, essa estrutura, ela tem por detrás dela, dando-lhe substrato, sustentação, algo muito profundo da nossa doutrina, que é a prática do bem, apesar das circunstâncias muitas vezes não serem favoráveis e exigirem de nós sofrimento. Mas o que é o sofrimento segundo a doutrina espírita, se não exatamente um elemento necessário à nossa evolução? Pelo sofrimento, lapidamos uma nova alma, um novo espírito, um espírito capaz de aprender com os próprios erros e de cada vez mais purificar os seus pensamentos, as suas palavras, as suas atitudes e, o que é mais importante, purificar os seus sentimentos diante da vida, colocando sempre a esperança maior em Deus, que, conhecedor profundo de tudo aquilo que envolve a humanidade, sabe sempre o que é melhor para nós. E essa confiança nós expressamos quando, apesar das dificuldades, nós conseguimos manter o foco na praxis efetiva da caridade, na prática do amor incondicional a todos aqueles que nos cercam. Então é muito importante a gente perceber que o burilamento do nosso espírito, ele só ocorre quando nos empenhamos no trabalho edificante do bem, o bem ao próximo. E aqui eu vou retomar um trecho das Sagradas Escrituras que fundamenta muito bem a necessidade da prática do amor incondicional, da caridade, do bem a todos aqueles com os quais dividimos as nossas inúmeras encarnações. Diz-nos São Tiago, no capítulo 2 de sua carta, do versículo 14 até o 17. Meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através de obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. Se um irmão ou uma irmã sofrer por falta de vestuário ou por passar fome e lhe disserem: procura viver pacificamente, vai-te, aquecendo e comendo como puderes, e não lhe derem aquilo de que precisa para viver, uma tal resposta fará algum bem? Assim também a fé, se não se traduzir em obras, é morta em si mesma. Vale a pena repetir. A fé, sem obras, é morta em si mesma. Não adianta dizermos a todos com os quais convivemos que temos fé. Não são nossas palavras que vão comprovar e dar sustentação a essa nossa aspiração da alma, que é realmente ter fé. A fé verdadeira, ela se traduz em obras, como nos diz São Tiago, na prática do bem, do amor incondicional ao próximo, que é condição
indispensável à nossa evolução espiritual. Assim nos assegura o grande apóstolo de Cristo, Tiago, e também Paulo na carta aos Gálatas, como acabamos de ler no introito, na introdução do texto, muito bem elaborado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E aí vem também uma reflexão que é feita no Antigo Testamento. No Salmo 125, capítulo 5, está escrito: os que lançam as sementes entre lágrimas colherão com alegria. Ou seja, aqueles que agora sofrem para converter os homens à prática do bem, para converterem aos homens ao espiritismo, ao cristianismo redivivo, para converter os homens à prática da caridade, do amor incondicional ao próximo, estão lançando as sementes do reino de Deus e colherão com alegria essas sementes, porque elas vão frutificar. Sementes que Cristo nos assegurou com a sua pregação de valor inquestionável, incomparavelmente bela. Né? Quando fez a preciosa apresentação ao mundo das bem-aventuranças, Cristo nos assegurou aí que todo o sofrimento que agora nós estamos passando é um sofrimento necessário à nossa evolução, mas que implicará no futuro, na colheita de tudo aquilo que de melhor puder existir, num novo mundo, num mundo renovado, não mais um mundo de provas e expiações, mas um mundo, né, renovado, um mundo um pouco mais fiel à praxis efetiva do Evangelho de Jesus. Um mundo um pouco mais preocupado com a solidariedade, com a fraternidade, onde os direitos de cada homem, de cada mulher, de cada ser humano, serão respeitados efetivamente pela grande maioria e futuramente, por que não dizer, por todos, quando na transição dos mundos sairmos de um mundo renovado para um mundo feliz, para um mundo divino, porque a nossa destinação final é a perfeição, como nos lembra o Mestre Jesus: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Se caminhamos para a perfeição, temos a consciência de que essa perfeição diante de Deus é a plenitude do amor, né, frutificando primeiro em nossos corações e se espalhando para todos aqueles com os quais convivemos e se espalhando para toda a humanidade. Essa é a nossa convicção. Então vale a pena a gente recordar esse trecho do Salmo 125, versículo 5, que é belíssimo. Os que lançam as sementes entre lágrimas colherão com alegria, né? Então, Jesus declarou aos seus discípulos esta célebre recomendação, que é muito importante para nós recordarmos nesse momento de reflexão. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. O que é negar a si mesmo? É negar ao nosso egoísmo, é negar o nosso orgulho, é negar as nossas necessidades mesquinhas e fictícias, necessidades do corpo físico que muitas vezes podem ser satisfeitas com simplicidade, mas que muitas vezes pelo nosso raciocínio transtornado, pelas obsessões que nós atraímos, apega-se tão somente à matéria e esquece-se de se abrir para o que de mais divino e precioso existe, que é o mundo espiritual. Então isso é negar a si mesmo. Né? É negar as nossas más inclinações, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E o que é tomar a sua cruz? Significa carregar com paciência as nossas imperfeições e tolerar com paciência também as imperfeições dos nossos irmãos, que muitas vezes não compreendem o trabalho da seara bendita do Mestre Jesus e nos lançam impropérios e dificultam a nossa caminhada e dificultam o nosso trabalho, mas tudo isso já foi previsto pelo Mestre Jesus, porque ele passou por todas essas incompreensões e sofrimentos e mesmo assim não desistiu jamais da sua obra, nem fraquejou diante dos momentos de maior dificuldade e sofrimento. Pelo contrário, nesses momentos de grande tribulação, Jesus demonstrou ter uma fé muito grande no seu Pai maior, no nosso Pai maior, que é Deus Todo-Poderoso, e serviu de forma amorosa a todos aqueles com os quais conviveu, inclusive os seus mais cruéis algozes,
que o condenaram à morte infamante de cruz. Então, a recomendação de Jesus faz-se muito necessária ser recordada nesse momento. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Tomar a sua cruz, as suas imperfeições e tolerar as imperfeições alheias, focando o seu entendimento, as suas energias, o seu sentimento, o seu coração, o seu trabalho na prática do Evangelho, na prática do bem, do amor incondicional ao próximo. Aí sim, quando fizermos isso, estaremos seguindo efetivamente a Jesus. Muitas serão as quedas. No caminho do Calvário, o próprio Mestre tombou, muitas vezes, algumas vezes, exatamente pelo cansaço e pela crueldade com a qual foi tratado pelos seus algozes. Nós também tombaremos muitas vezes, cairemos, mas o importante é acreditarmos que a providência divina jamais nos abandona. A Jesus foi concedido um sirineu, que ajudou o Mestre a carregar a sua cruz. A nós, inúmeros benefícios são concedidos diariamente para que nós também tenhamos paciência e força necessária para carregarmos a nossa cruz. E é muito importante, né, a gente perceber o quanto Deus misericordiamente está zelando por nós. Já enfrentamos 2 guerras mundiais. Entre 1918 e 1921, 100 milhões de pessoas desencarnaram vítima da gripe espanhola. Milhões de pessoas desencarnaram. Mais pessoas desencarnaram através da pandemia da gripe espanhola do que das 2 grandes guerras mundiais do século passado. Superamos tudo isso, superamos as guerras, as 2 grandes guerras, superamos a Guerra Fria, superamos também a pandemia da gripe espanhola e inúmeras outras pandemias que surgiram, conseguimos, através da ciência, do estudo, do trabalho, da oração e da nossa fé inquebrantável na providência divina, a superação necessária para a nossa evolução. E muitas vezes eu fico triste hoje quando vejo pessoas se desesperando diante do novo desafio que aí se impõe a toda a humanidade através dessa nova pandemia, a pandemia do Covid-19. Mas esse é o momento de mostrarmos a nossa fé, a nossa convicção de que o mal não vai prosperar. Estamos conseguindo as vacinas, estamos estudando arduamente caminhos para encontrarmos a cura deste e de outros males que infelizmente assolam a humanidade. Então, nesse momento, urge nós recordarmos que a providência divina jamais nos abandona. A história comprova isso. Mesmo que eu não fosse um homem de fé, não poderia negar-me a ver os momentos históricos de superação humana. Quando vencemos as distâncias através do avião, do automóvel, quando vencemos as distâncias na comunicação através da telefonia, inclusive a telefonia móvel, celulares, que tantas coisas em termos de notícias, informações podem nos trazer e já nos trazem, facilitando a nossa comunicação. Quantas dificuldades nós vencemos ao longo do último século e deste século há pouco iniciado? Inúmeras. E mesmo assim, preferimos nos deixarmos levar, muitas vezes, pelo pessimismo diante dos desafios. E aí, esquecemos da nossa condição de seres necessitados de Deus, necessitados do amor do Pai, mas que, para que essas necessidades sejam supridas, indispensável é a cada um de nós que manifestemos a nossa fé, principalmente nos momentos de tribulação. Essa fé é o elemento essencial que faz com que nós, assim como os discípulos outrora compreenderam, que apesar do barco muitas vezes ser sacolejado pelas tempestades, ser agitado pelas tempestades, pelo vento forte, Jesus está no comando. Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. E é nele que nós depositamos as nossas esperanças, de que a providência irá nos auxiliar, porque Jesus está no comando, é o nosso mestre, nosso orientador, e nos conclama, assim como conclamou aos discípulos, a termos fé
no amor incondicional e infinito de Deus por todos nós. Todo o Espiritismo está alicerçado na convicção que nos é exaltada pelo Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, de que fora da caridade não há salvação. A caridade é amor incondicional, amor que Deus tem pela humanidade e que Ele pacientemente quer nos ensinar a praticar esse amor, a viver esse amor. E como o nosso Pai Maior nos ensina? Através dos Espíritos bem-aventurados, que, visitando o planeta Terra em sucessivas encarnações, vão nos dando exemplos concretos de como amar incondicionalmente a Deus, ao próximo, à natureza, a tudo que existe. E esse aprendizado é exaltado pelo próprio Chico Xavier, quando debaixo de frondoso abacateiro, lá na cidade de Uberaba, ele nos lembrava nas suas grandes preleções: nós viemos a esse mundo para aprendermos a amar, e a ele retornaremos quantas vezes forem necessárias, até que tenhamos aprendido. E esse aprendizado do amor se verifica na prática do bem que nós praticamos a todos aqueles com os quais nós convivemos. Para dar sentido a essa reflexão e melhor fundamento a ela, eu vou retomar um outro texto de Emmanuel, que faz uma conexão muito boa com esse texto que nós hoje estamos refletindo. O texto de hoje, Não Te Canses. Eu vou retomar agora um outro texto do mesmo autor, Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que faz uma complementação importante nessa abordagem da lei do amor, da lei do bem, da praxis efetiva da caridade. O texto chama-se Na Lei do Bem, encontra-se no livro Justiça Divina, de autoria de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Perguntas, muitas vezes, de alma inquieta, que vem a ser o bem? Tão diversas surgem as interpretações ao redor do bem por toda parte. Entendamos, contudo, que o bem genuíno será sempre o bem que possamos prestar na obra do bem aos outros. Colheste pedradas na construção a que te dedicas. No entanto, compadeceste da mão que te ultraja, interpretando-lhe os golpes por sintomas de enfermidade. Ouviste frases insultuosas em torno do teu nome e registras a agressão por loucura daqueles que as pronunciam, sem alterar-te no auxílio a eles. Sofreste assalto na tarefa que realizas, mas não te revoltes contra a injúria dos que te invadem a seara de esforço nobre, trabalhando sem mágoa, no clima da tolerância. Podes falar com razão a palavra acusadora contra o adversário que te feriu. Contudo, reconheces a ofensa por crise de ignorância e nem de leve te afastes da desculpa irrestrita. Tens bastante merecimento para destaque e ocultas-te na atividade silenciosa, sem fugir à cooperação junto daqueles que te dirigem. Conservas a possibilidade de reter o melhor quinhão de vantagens e não te lembres disso, ofertando o melhor de ti mesmo aos que te comungam a experiência. O bem é luz que se expande na medida do serviço de cada um ao bem de todos, com esquecimento de todo o mal. Sem afetação de santidade, ajudemos o próximo, a fim de que o próximo aprenda a ajudar-se. Sem cartaz de virtude, olvidemos as faltas alheias, reconhecendo que poderiam ser nossas, diante das fraquezas que carregamos ainda. Recorda que, se há espíritos transviados ou injustos em decúbito moral através do caminho, são eles tão necessitados da parcela do teu amor quanto os famintos, a quem dás espontaneamente o prato de pão. A felicidade real nasce, invariável, daquela felicidade com que tornamos alguém feliz. Façamos assim aos outros o que desejamos nos façam eles, na convicção de que, se cuidamos da lei do bem, a lei do bem cuidará de nós. Que reflexão fantástica! Que lição! A prática do bem é a motivação que precisamos, é o substrato que necessitamos para fundamentar a nossa fé, para que consigamos adentrar ao reino de Deus.
reino que só se manifesta àqueles que, apesar da tempestade, não perdem a fé em Deus e vivenciam essa fé em obras concretas de caridade, de amor incondicional ao próximo, esquecendo todo tipo de ofensa e dificuldade, na certeza de que a recompensa que nos foi assegurada por Jesus é muito maior do que o sofrimento que hoje estamos experimentando. E é com essa convicção que eu convido todos agora, num gesto de fé, de amor incondicional ao próximo, a Deus, a toda a humanidade, a todas as criaturas, a orarmos com convicção para que Deus, na sua infinita misericórdia, nos abra o entendimento para a necessidade imperiosa da praxis da caridade, a vivência do amor incondicional ao próximo e nos auxilie em nosso cotidiano a jamais esmorecermos diante das dificuldades, tornando-nos discípulos fiéis e dedicados à causa do Evangelho, na seara bendita do Mestre Jesus. Com essa convicção, nós vamos agora fecharmos os nossos olhos e orarmos com muita convicção pela paz na Terra, pela saúde de toda a humanidade, pela cicatrização de nossas feridas morais, espirituais, pelo final das pandemias, pelo advento da saúde, de uma ciência dedicada à praxis do bem, de uma ciência comprometida com a sobrevivência plena e feliz de toda a humanidade, com o fortalecimento do movimento espírita do cristianismo no mundo todo, para que não faltem trabalhadores na obra de construção do reino de Deus, de estabelecimento do amor, da justiça, da solidariedade, da fraternidade no mundo inteiro. Oremos também por nossas famílias, pelos nossos entes queridos, por aqueles que amamos e também por aqueles que ainda não amamos suficientemente. E que não nos falte jamais a fé e a esperança na inabalável e insuperável providência divina. Com amor e fé, nós vamos agora orar através da mesma oração que foi ensinada por Jesus aos seus apóstolos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Um excelente final de semana a todos, um sábado e um domingo abençoados por Deus e uma nova semana repleta de amor, de caridade, de fé e de esperança. Um fraternal abraço a todos.